Olá, eu sou Eutímio Carvalho e obrigado por estar sempre por aqui acompanhando nossos vídeos todos os dias. Hoje você vai conhecer a história dos demônios de Salomão. Governante do Reino Unido de Israel, ele se tornou sinônimo de riqueza, poder e, acima de tudo, sabedoria. A fama de Salomão é tão grande que nem mesmo a Bíblia foi capaz de contar tudo sobre ele, já que existem lendas sobre suas grandes realizações que permeavam tanto o folclore judaico quanto o islâmico. Elas falavam de seu domínio sobre demônios, animais e todos os poderes da terra. Como assim o rei Salomão tinha domínio sobre demônios? Como um personagem tão famoso da Bíblia poderia ter alguma relação com seres malignos? O rei Salomão é conhecido principalmente por dois atributos: sua grande sabedoria e sua grande riqueza. Existiam outras pessoas ricas no tempo de Salomão, mas ele tinha a fama de ser o cara mais sábio que já viveu. Sua sabedoria não era algo natural. As Escrituras Sagradas explicam que sua inteligência foi um presente do Criador. Depois de fazer um sacrifício a Deus, Salomão adormeceu e o Senhor apareceu para ele em um sonho, oferecendo-lhe qualquer coisa que seu coração desejasse. Seguindo o exemplo do seu pai, Salomão absolutamente pediu apenas sabedoria para governar com justiça e discernir o bem e o mal. Deus ficou satisfeito por ele não ter pedido uma vida longa e riquezas, ou mesmo morte para seus inimigos. Então, ele fez de Salomão o mais sábio possível. Para completar, também o fez rico. O exemplo mais famoso dessa sabedoria é a história sobre cortar o bebê ao meio, conhecida como o julgamento de Salomão. Neste caso, duas mulheres afirmavam ser mãe de um bebê. Salomão então mandou partir a criança ao meio e dar metade para cada uma das mulheres. Foi então que ele percebeu que uma das mulheres se dispôs a perder a sua metade para que a criança não morresse. Com isso, Salomão descobriu que ela era a verdadeira mãe. Muitos exemplos da famosa sabedoria do rei Salomão podem ser encontrados em toda a história judaica. Uma história que fala que ele entendia as línguas dos animais, dos pássaros, e que ele poderia determinar a culpa de uma pessoa simplesmente olhando para ela, sem necessidade de um julgamento. Uma história bem conhecida o mostra triunfando em uma batalha de inteligência contra o faraó dos egípcios. O faraó era famoso por sua sabedoria e astúcia. Segundo a história, quando Salomão estava se preparando para construir seu grande templo, ele pediu ao faraó para que lhe fornecesse construtores e arquitetos. O faraó pensou em enganar Salomão, enviando apenas homens que seus astrólogos determinaram que morreriam dentro de um ano. Isso não enganou Salomão, cujo discernimento lhe permitiu ver os destinos dos homens apenas olhando para eles. Ele enviou os homens de volta ao faraó com caixões e mortalhas, que são aqueles panos com os quais se envolve o cadáver da pessoa que será sepultada. Junto havia uma carta dizendo que se o Egito não tivesse uma escassez de caixões e mortalhas, não havia necessidade de enviar todos aqueles homens. Salomão também era famoso por ser um homem mulherengo. As histórias contam que o rei tinha 300 esposas e 700 concubinas, e é basicamente uma escrava cujo trabalho é manter relações sexuais com o seu rei. Seu verdadeiro problema, no entanto, foi que ele não se estabeleceu apenas com uma boa garota judia, como sua mãe desejava. Em vez disso, suas esposas eram princesas de várias nações. Dizem que essa foi uma estratégia política. Um dos casamentos de Salomão foi com a filha do faraó egípcio, que tinha como objetivo fortalecer uma aliança política. Porém, a Bíblia diz que muitos dos seus casamentos realmente foram por amor. O problema de Salomão em introduzir todas essas princesas estrangeiras em sua casa
foi que elas trouxeram seus deuses pagãos com elas, o que causou sérios problemas ao rei, pelo fato de permitir a adoração de deuses estranhos dentro de sua casa. Dizem que ele também passou a adorar essas santidades pagãs e construído até locais de culto para elas. Um deles era Moloque, cuja adoração tradicional incluía o sacrifício de crianças. As histórias contam que ele até esmagou gafanhotos como um sacrifício a Moloque para conseguir ter sexo com a mulher sunamita. Salomão também é atribuído a muitos objetos mágicos, como um tapete voador. Mas de todos os itens mágicos que Salomão usou durante o seu reinado, provavelmente o mais famoso era um anel. E é aqui que os demônios entram na história do rei Salomão. Dizem que esse anel permitia controlar espíritos malignos. Em muitos contos populares, este anel era conhecido como o selo de Salomão e apresentava uma estrela de Davi de 6 pontas. Embora muitas pessoas citem o tal anel, outras histórias falam que esse objeto era, na verdade, um vaso de bronze. Existem os textos do Testamento de Salomão e da Chave Menor e Maior. Esses documentos apresentam muitas passagens sobre assuntos de astrologia e esoterismo, além da relação da sua religião com outros deuses e também sobre a invocação de demônios e espíritos. Dizem que mais para o fim da vida, Salomão teria se desviado dos ensinamentos do Deus cristão, que foi quando ele começou a adorar os deuses das suas esposas. O caso de Salomão com os demônios começou quando ele ouviu a história de um servo que teria sido atacado por um demônio de nome Ornias. Este tem a fama de estar sempre em busca de pessoas para sugar sua vitalidade e juventude. Após a história envolvendo Ornias, o rei Salomão começou a praticar rituais e invocação e proteção, que hoje são conhecidos como a arte de Almadel. Os textos também contam que a invocação de Gabriel parece ter rendido muito mais de inteligência a Salomão. O arcanjo teria confiado a ele o tal anel poderoso como uma estrela de 6 pontas. Com o anel em mãos, o rei tinha poderes suficientes para controlar demônios e espíritos e não poupava ordens para que eles cumprissem tarefas secretas em seu lugar. Supostamente, o poder do anel teria corrompido a mente do rei, que assumiu o controle de Ornias para chegar a Belzebu, príncipe dos demônios, e pedir que ele concedesse poder sobre uma legião de almas. Essa lenda também conta que Salomão teve sobre seu poder 72 anjos caídos, condenados por desejarem as filhas dos homens. Possuindo tanto poder, parecia que nada poderia parar o rei Salomão. Com pleno controle sobre os demônios, Salomão então usou a força do mal para ajudar na construção do Templo de Salomão, que é considerado o primeiro da cidade de Jerusalém. Além do templo pronto, começaram a surgir histórias envolvendo o rei e a maçonaria. As histórias contam que várias lojas maçônicas do mundo têm alguma conexão entre esses seres espirituais, embora isso nunca tenha sido realmente provado. Mas, em certo momento, Salomão acabou sendo atraído pelas forças do mal. Uma coletânea de livros sagrados dos judeus e o livro de Tobias sobre a origem judaica contam histórias que ele teria sido confrontado pelo rei dos demônios, Asmodeus, que o enganou, roubou o anel do poder e jogou no mar para os peixes comerem. Os servos demoníacos que supostamente levaram o rei à glória, agora se rebelaram contra ele. Além disso, como castigo, Salomão foi banido do seu próprio reino. Passou a viver como andarilho, vagando e trabalhando dia e noite a mais de 600 quilômetros de Jerusalém. Histórias antigas de rabinos contam que um dia, enquanto Salomão estava vagando para o mercado, ele encontrou o peixe que tinha comido seu anel do poder. Decidido a livrar o seu antigo reino das garras do poderoso rei dos demônios, ele voltou para Jerusalém
e invocou o arcanjo Rafael, que destronou Asmodeus e abriu caminho para o sucessor de Salomão. Essas histórias, envolvendo os 72 demônios, foram contadas nos textos do Testamento de Salomão e da chave menor e maior. Portanto, essas histórias não devem ser tomadas como uma verdade absoluta, apesar de serem muito interessantes. No mais, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau!